Olá, participantes do 43º Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Esse trabalho é intitulado Análise da coleta de materiais plásticos no período de pandemia em uma cooperativa de triagem da cidade de Sorocaba, está dentro da área de Engenharia da Sustentabilidade e será apresentado por mim, Ana Violeta. A autoria do trabalho é assinada por mim, Ana, discente da UFSCar Sorocaba, e pelas docentes Denise, Jane e Virgínia. Introduzindo o assunto, é ressaltado quanto os produtos feitos de plástico são utilizados na sociedade atual e sua relação com o esgotamento de recursos e a poluição do planeta, pois podem demorar centenas de anos para se decompor. Nesse sentido, os produtos de plásticos de uso único são os mais prejudiciais. Com a pandemia da Covid-19, novos hábitos foram recomendados para conter a disseminação da doença, e esses produtos voltaram a ser encorajados em várias partes do mundo. Portanto, pensar em soluções para o fim de vida desses produtos se faz necessário, sendo a reciclagem uma delas, onde as cooperativas de triagem têm um papel fundamental no contexto brasileiro. Dessa forma, este trabalho buscou abordar a questão do uso e descarte de usos plásticos durante a pandemia, fazendo uso de pesquisa bibliográfica, e em paralelo foi feito um estudo de caso em uma cooperativa de triagem da cidade de Sorocaba, visando sinalizar possíveis diferenças trazidas pela pandemia e analisar a contribuição desta atividade para a redução de emissões de gases do efeito estufa, comparando as emissões de gases geradas ao se utilizar materiais virgens e materiais reciclados para a produção de novos materiais de plástico. No referencial teórico são trazidas contribuições relevantes da literatura a respeito do uso e descarte de produtos plásticos, os novos hábitos trazidos pela pandemia no mundo todo e o papel das cooperativas de triagem e reciclagem de materiais no contexto nacional. A metodologia do trabalho se dividiu em pesquisa bibliográfica para se familiarizar com o tema e definição do caso a ser estudado, no caso, a cooperativa de triagem, onde aconteceram visitas e entrevistas para coleta de dados e observação dos processos, e, por fim, de posse dos dados, foi feito o cálculo das emissões de gases do efeito estufa, utilizando duas metodologias. Um método simplificado, onde foram necessários fatores de emissão e o volume de materiais para encontrar as emissões geradas, e a calculadora de emissões de gases do efeito estufa do projeto Proteger, disponível no site do governo federal. O processo de triagem da cooperativa acontece da seguinte forma: os materiais chegam e são colocados em bags no pátio, onde ficam até seguirem para o galpão para serem separados. Após separados, são novamente colocados em bags e ficam armazenados no pátio de novo até que haja volumes comerciais para a destinação. Os materiais separados pela cooperativa são plástico, papel e papelão, alumínio, metal, vidro e óleo de cozinha. Neste trabalho, focamos somente nos plásticos, cuja lista é composta por aparas, que são sacolas, PAD, PET, PP, PS, PVC, isopor e caixaria. Foram coletados dados de 2019 a 2022 e, a partir disso, foram feitos gráficos de acompanhamento das coletas. Este gráfico mostra o percentual de plásticos em relação ao total de materiais coletados no período, sendo possível observar uma tendência de crescimento na coleta deste material. Além disso, através da distribuição normal dos dados, é possível observar um deslocamento da média se comparamos os anos de 2021 e 2022 aos anos anteriores. Estes dados, portanto, indicam um crescimento no volume de materiais plásticos coletados durante e pós o período pandêmico. Já através do cálculo das emissões, nota-se uma redução de 78% das emissões de gases do efeito estufa, tanto através do método simplificado como pela calculadora. Há diferença nos totais calculados, ao se comparar os dois métodos, e isso se explica porque a calculadora é demasiadamente generalizada, considerando-se mais confiável, portanto, o método simplificado. Para equiparar as emissões de gases do efeito estufa ao utilizar materiais reciclados e materiais virgens para a produção de novos produtos de plástico, seriam necessárias, de acordo com o método simplificado, 9.918 árvores captando CO2 equivalente anualmente. Já no caso da calculadora, esse número é de 23.050 árvores. Concluindo, foi constatado que o descarte de resíduos plásticos à sua disposição final é uma grande preocupação, exacerbada durante e pós-pandemia. Os resultados verificados relativos à redução das emissões de gases do efeito estufa foram significativos e positivos, de forma que se percebe a grande contribuição da reciclagem e da atividade das cooperativas de triagem no contexto ambiental e socioeconômico. Espera-se que este trabalho contribua com dados relevantes acerca do consumo e coleta de materiais plásticos durante a pandemia e reforce o trabalho das cooperativas de triagem dentro da cadeia produtiva na busca por um mundo mais sustentável.
Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Obrigada.